uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Dona da maior malha rodoviária do país, Minas Gerais deverá investir bilhões de reais na melhoria de estradas nos próximos anos. Em São Paulo, esse tipo de obra também acontece. Conheça as principais administradas pela Dersa. A NTT começa a recolher sugestões para o primeiro edital de concessão de ferrovias. Essas e outras informações você vê agora. Minas Gerais é o estado que tem a maior rede rodoviária do Brasil, com cerca de 36 mil quilômetros de extensão. O Departamento de Estradas de Rodagem é responsável pelo gerenciamento de grande parte dessas estradas e ultimamente vem criando programas focados na melhoria das vias. Olha, as nossas estradas de Minas Gerais, nós temos hoje quase 27 mil quilômetros de jurisdição de malha rodoviária, dos quais 20.360 quilômetros são de rodovias pavimentadas e o restante de rodovias não pavimentadas. Nós temos hoje cerca de 70% dessas rodovias pavimentadas estão em bom estado de conservação. O governador Aécio Neves anteriormente ele fez, que é um programa que chama Caminhos de Minas, é um programa que tem como objetivo fazer a ligação pavimentada a todos os municípios que ainda naquela época não tinham acesso pavimentado, já hoje quase todos já estão já concluídos, né? E além disso temos o programa também que é o ProMG. É um programa de manutenção, mas manutenção permanente e também de recuperação da malha rodoviária. Nos moldes, por exemplo, quase que de uma concessão, com padrões de desempenho a serem cumpridos, com penalidades caso não haja o cumprimento, e também ela é contratada por preço global, onde tem garantido um fluxo de caixa que é pago à empresa, e ela faz então aquela recuperação e a manutenção daquela malha, sujeitando então a penalidades caso ela não cumpra, por exemplo, buracos na pista, dispositivo de drenagem mal limpos, sinalização horizontal se não tiver uma retrorefletância adequada, vertical se também não tiver. O programa Processo é esse programa que visava fazer a ligação da sede do município, que ainda não tinha acesso pavimentado, a uma rede pavimentada. Esse programa já está praticamente finalizado. Esse ano nós praticamente terminamos 100%. Agora o que está iniciando é o programa que chama Caminhos de Minas. O que é esse programa? É um programa que visa fazer a pavimentação daquelas rodovias não pavimentadas, fazendo a interligação da malha, dos links faltantes, interligando a malha rodoviária das regiões ou das micro-regiões, fazendo com que haja economia e melhoria das condições de transporte. Esse ano são 234 trechos do Caminhos de Minas. O governador já autorizou agora recentemente 63. E o governador também autorizou a elaboração de 93 projetos também de engenharia, ou seja, licitar 63 obras e fazer projetos de 93 trechos novos onde não tinham projetos, né? E a gente não está avançando aí sob o ponto de vista de obras e também de projetos, de forma que esse programa total, quando ele chegar ao final, dentro desse primeiro planejamento, são 7.700 quilômetros. Então eu creio que dentro de 8, 10 anos aí, esse programa ele será finalizado. O custo total dele é da ordem de 13 bilhões de reais. Nós vamos investir agora, nessa primeira etapa que o governador Anastasia autorizou, cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais financiados pelo BNDES. Então hoje os programas prioritários, é o Caminhos de Minas, que é o carro-chefe hoje de um programa rodoviário, tem esse mobilidade da Copa, que tem que dar cumprimento então ao que ficou estabelecido na combinação com a FIFA aí de mobilidade para Belo Horizonte sendo uma cidade sede, então tem que dar cumprimento a isso. E também o entorno do aeroporto internacional, que é o aeroporto industrial Tancredo Neves, também todo ele também será realizado as obras dentro do que o planejamento contemplou ali. São 87 quilômetros de pistas duplas que já estão sendo projetadas. No próximo bloco, conheça alguns dos principais projetos rodoviários que acontecem por São Paulo por meio da Dersa. Pensando em você, que vive na
navegando entre uma obra e outra? A Sobratema desenvolveu a revista Grandes Construções para tablets e smartphones. Encontre tudo sobre infraestrutura, construção industrial, tecnologia, sistemas construtivos, sustentabilidade e muito mais. Veja também vídeos e galeria de fotos exclusivos nesta versão da revista Grandes Construções. Todos os anúncios publicados que possuem o endereço do site terão link para a página do anunciante. Acesse www.grandesconstruções.com.br. Revista Grandes Construções. Notícias e fatos relevantes para a comunidade da construção. Em São Paulo estão as melhores rodovias do Brasil e até da América Latina. A Dersa, uma das administradoras rodoviárias do governo, atualmente participa de importantes projetos pelo estado. Os nossos principais projetos rodoviários, o primeiro deles é o Rodoanel Norte, é um investimento de 5,6 bilhões de reais. Esse empreendimento teve sua licitação concluída agora em janeiro, está na fase de contratação das obras e deve ter o início das obras ainda em fevereiro desse ano. O prazo de duração da obra é de 36 meses a partir da assinatura da ordem de serviço, o que nos leva a crer aí que no início de 2016 nós teremos a via liberada ao público. Outro projeto importante que a Dersa tem é a duplicação do trecho de Planalto da rodovia dos Tamoios, que é a duplicação do quilômetro 11 ao quilômetro 60,5, passando por Jambeiro, Paraibuna, e onde está sendo construída uma nova pista dentro da faixa de domínio, dobrando a capacidade de fluidez. Essa é uma obra que deve ser concluída em dezembro desse ano e vai consumir recursos da ordem de 860 milhões de reais. A Dersa também está envolvida na implantação de um arco rodoviário contornando as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião, uma obra de 2 bilhões e 100 milhões de reais, cuja etapa atual é a licitação. Imaginamos que em abril nós tenhamos essas obras iniciando e elas terão um prazo de 36 meses para sua implantação. A Dersa, no litoral paulista, trabalha também na implantação de um túnel imerso ligando a cidade de Santos à cidade de Guarujá, na posição intermediária do canal, ou seja, entre os bairros de Outeirinhos em Santos com o bairro de Vicente Carvalho no Guarujá. Essa é uma obra inédita porque usa uma tecnologia que nunca foi usada no Brasil, que é a tecnologia de túneis imersos, e deverá ter início no primeiro semestre de 2014. Por fim, a Dersa executa um conjunto de ruas e avenidas, viadutos na Zona Leste de São Paulo, no bairro de Itaquera, na região onde abrigará os Jogos da Copa de 2014. Essa obra é um dos legados que a Copa deixará na cidade de São Paulo e melhorará muito a mobilidade naquela região, contribuindo para o desenvolvimento da Zona Leste de São Paulo. A Dersa utiliza como base a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações no Brasil. No caso do Rodoanel, a Dersa utilizou o artigo 42 dessa lei, que permite que se utilize um conjunto de regras da entidade financiadora. Como o Rodoanel tem um financiamento de mais de 2 bilhões de reais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, nós usamos a regra do banco. Mas no demais, a Dersa usa a Lei Geral de Licitações. A diferença é a nossa preocupação na divisão de lotes e na composição do edital, de forma a sempre privilegiar a competição. E temos conseguido bons resultados nesse sentido, na medida em que os nossos descontos têm ultrapassado a casa de 20%, 25% nos empreendimentos, sendo que, se somarmos os descontos do Rodoanel, do trecho Planalto da rodovia dos Tamoios e do complexo viário do Polo Itaquera, nós já superamos a casa de 1,5 bilhão de reais de descontos entre 2012 e 2013. A Dersa trabalha também finalizando alguns empreendimentos iniciados em 2008, 2009, como a implantação do complexo Jacopêssego Sul, na Zona Leste de São Paulo e na cidade de Mauá. Trabalhamos hoje no deslocamento da pista do aeroporto de Ribeirão Preto, em parceria com o DAESP, o Departamento Aeroviário de São Paulo. Lá a Dersa cuida do projeto de engenharia dessa pista deslocada e também da adequação de todo o viário do entorno do aeroporto que será alterado. A Dersa também trabalha hoje
em parceria com o governo federal, tentando encontrar uma solução para conciliar as obras do Ferroanel, que é um anel ferroviário de cargas na região metropolitana de São Paulo, com as obras do Rodoanel Norte. Veja a seguir. Presidente Dilma Rousseff inaugura a unidade de produção de estruturas metálicas para a construção de submarinos no Brasil. Você que acompanha a evolução da tecnologia vai gostar dessa novidade. A Sobratema disponibiliza a revista MT para tablets e smartphones. Obtenha gratuitamente o melhor conteúdo técnico sobre máquinas e equipamentos para construção e mineração do mercado. Você pode acessar a revista completa, além de ver vídeos e galeria de fotos exclusivos. Todos os anúncios publicados que possuem o endereço do site terão link para a página do anunciante. Leve para onde você for as informações que irão ajudá-lo a entender profundamente o setor. Acesse www.revistamt.com.br. Revista MT. Faça parte da evolução tecnológica do setor. O governo do Distrito Federal publicou no Diário Oficial da União de ontem, dia 28, o edital de pré-qualificação para interessados na licitação do VLT. O edital completo está disponível na sede do metrô, localizado na região administrativa. A sessão pública para recebimento da documentação será realizada pela manhã, no próximo dia 19 de abril, também na sede do metrô. A empresa vencedora será responsável pela execução das obras civis, fornecimento e implantação de sistemas fixos e de material rodante e pela pré-operação do VLT. A Agência Nacional de Transportes Terrestres vai começar a recolher sugestões para o primeiro edital de concessão de ferrovias, previsto no Programa de Investimentos em Logística, lançado no fim do ano passado pelo governo federal. O trecho que ligará a Ceilândia, no Maranhão, ao porto de Vila do Conde, em Belém, no Pará, tem 477 quilômetros e deverá receber cerca de 3 bilhões de reais em investimentos. A previsão do governo para o trecho é de que o edital seja publicado em março e a licitação aconteça em abril. De acordo com a NTT, o primeiro edital vai servir de modelo de discussão para os editais e contratos dos outros trechos ferroviários previstos. No total, o programa prevê investimentos de cerca de 91 bilhões de reais em mais de 10 mil quilômetros de ferrovias. As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas até às 18 horas do dia 1º de abril pelo site da NTT. A presidente Dilma Rousseff inaugurou hoje, dia 1º, no Rio, uma unidade de produção de estruturas metálicas. Essa é a primeira etapa para a construção de submarinos no Brasil. A fábrica está instalada na base naval de Itaguaí e faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O programa é uma parceria entre o Brasil e a França e prevê a fabricação de 5 submarinos. Além da unidade de fabricação de estruturas metálicas, o programa também prevê a construção do estaleiro e da base naval que abrigará os submarinos. O investimento nessas etapas será de 7,8 bilhões de reais até 2017. O programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais!